Muitíssimo bom dia! Bom dia para todo mundo que está aqui. Começa mais um dia de leitura, mais uma semana de leitura da palavra. Feriado ainda, então quero ver quem está comigo aqui nesse início de semana, nesse início de manhã, 6 horas da manhã. Vamos nessa, nesse que é um dia de descanso para muitas pessoas aqui, um feriado, depois de um fim de semana abençoado. Deus te abençoe, você que está chegando. Em nome de Jesus, a gente vai ter uma semana cheia da glória, da unção e da presença de Deus, lendo a palavra, né? Palavra que é o nosso alimento, palavra que é a nossa direção. Estamos a todo vapor, dia 64 de 100. Deus é maravilhoso, 64 de 100. Estamos correndo em direção ao final, aprendendo muito daquilo que Deus tem para nos ensinar. Então seja muito bem-vindo aqui. Me diz de onde você está. Está trabalhando, não está? Está descansando em casa hoje? Está em viagem? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja cheio de Deus aí em nome de Jesus Cristo. E um bom dia para você. Que Deus abençoe a nossa semana. Que seja uma semana muito abençoada em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós? Pai, nós queremos colocar nas Tuas mãos aqui, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha, que a Tua glória se manifeste, que o Senhor abra o nosso entendimento e nós possamos ouvir a Tua voz, Senhor, que o Senhor fale conosco aqui, que seja uma semana da Tua visitação sobre nós, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, vem, nos direciona na palavra, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar. Vamos avançar então? Pega a Bíblia aí, abra comigo em Isaías, olha, em Jeremias, capítulo 12. Olha, estou no acampamento de jovens e adolescentes. Deus abençoe vocês aí, viu? Jovens e adolescentes, que legal, que bênção. De César, Deus te abençoe. Estou vendo aqui você chegando. Iguaé, deve ser, Zona Norte de São Paulo. Deus te abençoe aí. Ó, hoje, terminada a live aqui, tô correndo para o aeroporto, literalmente voando para o aeroporto. Vou pregar em São Paulo, hein? Vou pregar na Zona Norte de São Paulo, na igreja Shekinah, do meu amigo pastor Jonas Vilar, que é um querido. Vou pregar hoje à noite ali, vou hoje, volto amanhã rapidinho para Curitiba. Mas que bênção, hein? Você que é de São Paulo, Zona Norte, a gente pode se ver hoje à noite ali, 8 da noite, na igreja Shekinah, vou pregar. Maceió, Lagoas, Deus te abençoe. Esta semana também, se eu não me engano, na sexta-feira eu vou pregar em Maceió. Então, vai ser bênção, semana abençoada demais. Além das atividades da Conectados. Vamos nessa, gente. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias, capítulo de número 12. Vamos ler a palavra e aquilo que o Senhor tem para falar conosco na palavra dele. Prepare-se, pega o papel e caneta aí na mão e vamos para Jeremias 12. Jeremias é um profeta e ele está alertando Judá, um momento de imoralidade de Judá, um momento distante que Judá estava da presença de Deus. Nós todos sabemos disso, nós já lemos isso segundo Reis. Lemos também no livro de Crônicas, depois que ele repete a história para uma geração pós-exílio, do quanto a nação ficou distante de Deus e o cativeiro era iminente, o cativeiro era inevitável. Só que Jeremias, ele era um profeta solitário, a gente vai ver aqui, ele era um profeta sozinho, parecia que o ministério dele era sem sucesso, entre aspas, parecia que nunca o que ele clamava, nunca o que ele avisava, parecia que ninguém dava ouvidos, ninguém estava muito interessado. Pelo contrário, ele até sofria por viver o profético de forma tão intensa, porque as pessoas o rejeitavam, faziam sofrer, e até fisicamente o fizeram sofrer. Chega um momento que Jeremias vai perguntar a Deus, por que o mal parece se dar bem no caminho correto e o homem que anda de maneira correta se dá mal? Por quê? Essa comparação, todo mundo em algum momento da vida já viveu, sabe? E a gente tem que ficar livre disso, de falar, por que eu tô vendo o mal, aquele que não tem aliança com Deus, prosperando, e eu tô passando dificuldade? Não entre nessa comparação, isso não tem sentido. Devemos confiar na soberania de Deus, no controle e no comando dele, sabendo que o Senhor sempre vai prevalecer. No final ele sempre prevalece, então não fica olhando e comparando, até porque você não conhece a vida por completo daquele que você supostamente julga estar prosperando. Prosperar para você é só ter resultados financeiros adequados, mas e as emoções, e o espírito, e a paz? Será que essa pessoa carrega? Então não julgue ninguém externamente. É o que Jeremias vai aprender aqui, de uma maneira interessante, num versículo interessante. Jeremias capítulo 12, Jeremias começa dizendo, justo és, Senhor, quando eu entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz? Todos que procedem perfidamente? Plantaste-os, eles deitam raízes, crescem, dão fruto, têm nos lábios, tem o Senhor nos lábios, mas longe no coração. Por que eles estão prosperando? Tu, Senhor, me conheces, tu me vês, provas e sente meu coração para contigo.
Arranca-os como os das ovelhas para o matador e destina-os para a matança. Por que que eu, que vivo corretamente, estou parecendo uma ovelha que está indo para a matança o tempo inteiro, e aquele que vive perfidamente parece estar prosperando o tempo inteiro com raízes crescendo? Até quando? Versículo 4. Estará de luto a terra, e secará a erva de todo o campo. Por causa da maldade dos que habitam nela, perecem os animais, as aves, porque dizem ele não verá o nosso fim. Aí você vai achar que Deus vai responder, poxa, pô, veja bem, vou tentar te explicar. Olha a resposta de Deus para Jeremias. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como você vai poder competir com os que estão a cavalo? Se na terra da paz você já não se sente seguro, o que você vai fazer na floresta do Jordão? Meu Deus do céu, olha o que Deus fala para Jeremias. Jeremias, se numa guerrinha dessa já está cansado, imagina quando a guerra aumentar. Se numa situação dessa você já está desesperado, imagina quando as lutas aumentarem. Calma, eu estou no controle de tudo, porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles mesmos procedem perfidamente contigo, eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fiz deles ainda que te digam coisas boas. Ou seja, Jeremias estava literalmente sozinho, até os irmãos e a casa do seu pai o escorraçava. E Deus está dizendo, Jeremias, se você está passando por uma luta, está cansado a pé, imagina quando você começar a correr. Imagina quando as lutas começarem a aumentar. Continua confiando em mim, independente da questão. Desamparei, versículo 7. Desamparei a minha casa, abandonei a minha herança, a que eu mais amava, entreguei na mão dos seus inimigos. A minha herança tornou-se como um leão numa floresta, levantou a voz contra mim, por isso eu aborreci. Deus está falando o que aconteceu com Judá. Judá está desamparado por mim, se tornou como um leão na floresta, veio me atacar, eu aborreci. Muitos, olha o versículo 10, muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu quinhão. A porção que era o meu prazer tornaram-na em deserto. Pastores, ele está falando pastores de ovelhas, mas é uma analogia clara daquele que deveria conduzir, cuidar e liderar. Agora ele tornou em deserto. Ele está destruindo a vinha, pisando nela. Em assolação a tomaram, a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a pleito. Sobre todos os altos desnudos do deserto vieram destruidores, porque a espada do Senhor devora um ao outro extremo da terra, não há paz para ninguém. Semearam trigo, colheram espinhos. Cansaram-se, mas sem proveito nenhum. Envergonhados sereis dos vossos frutos, por causa do brasume e da ira do Senhor. Deus está vendo, olha a consequência aí. Você está achando que o perverso está prosperando? Olha isso. Estão trabalhando, plantando uma coisa, colhendo outra. Trabalhando, se cansando para nada. Assim diz o Senhor acerca de todos os meus vizinhos, que se apoderam da minha herança, que deixei ao meu povo Israel. Eis que arrancarei da sua terra a casa de Judá, arrancarei do meio deles, eles vão sair de lá. E será que depois de os haver arrancado, tornarei a me compadecer deles e os farei voltar, cada um a sua herança, cada um a sua terra. Como, se diligentemente aprenderem os meus caminhos, o caminho do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancarei e farei perecer, diz o Senhor. Então, o arrependimento traz o favor de Deus. O conceito traz o favor de Deus. A gente sempre está vendo a sentença de julgamento, mas o caminho para a redenção. E a redenção é volta com diligência para os caminhos do Senhor. Aprende os caminhos do Senhor mais uma vez. Sempre é uma chance de recomeço. Nós vamos ver que Jeremias foi usado a tomar atitudes proféticas, atos proféticos que ele fazia. Um importante aqui, o Senhor diz para ele, Jeremias, versículo 1 do capítulo 13. Assim diz o Senhor, vai, compra um cinto de linho, coloca sobre os teus lombos, mas não meta na água, não lava. Cinto de linho é um símbolo de status sacerdotal. Sabe, ser tipo um faixa preta, usar um cinto de linho te destacava de todos. Então, compra um cinto de linho e usa nos teus lombos, só que não lava. Usa o símbolo de status de sacerdote, mas não lava, deixa ele sujar. Comprei o cinto, segundo a palavra do Senhor, e coloquei sobre os lombos. Está lá usando o cinto, já devia estar encardido, já devia estar imundo, sem lavar. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez e diz, Jeremias, faz o seguinte, pega o cinto que você comprou, vai até o Eufrates, na beira do rio, esconde ali na fenda, no buraco de uma rocha, meio que enterra, coloca numa rocha o teu cinto de linho, que era o teu símbolo de status. Fui, escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor tinha me ordenado.
Passado muitos dias, o Senhor falou, vai lá, vai de novo no Eufrates, pega o cinto que eu te falei que escondesse. Jeremias foi lá, cavei, versículo 7, peguei o cinto no lugar onde escondera, mas o cinto tinha apodrecido e não prestava para nada. Era um ato profético. Então veio a palavra do Senhor, deste modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Veja que ato interessante, que profecia interessante, que ato profético interessante Deus faz Jeremias fazer. Então, Jeremias, você começou com Judá, Jerusalém, vocês começaram como um cinto de linho fino, maravilhoso, belo. Foi sujando ao longo do tempo, sujando ao longo do tempo, sujando ao longo do tempo, sem lavar. Até um pouco vocês se esconderam de mim e apodreceu, já não há mais beleza em vocês. Porque assim diz o Senhor, este povo maligno, versículo 10, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração, e anda após outros deuses para os servir e adorar, será como este cinto, que para nada presta. Porque o cinto se apega aos lombos do homem. Assim eu fiz apegar toda a casa de Israel e Judá, para me serem povo por nome, mas não deram a mim ouvidos. Um ato claro, um cinto de linho apodrecido. Ele continua mostrando um jarro que agora está quebrado. Assim diz a palavra do Senhor, Deus de Israel, todo jarro se encherá de vinho. E vão dizer, não sabemos nós muito bem que todo jarro vai se encher de vinho, vai estar tudo bem sempre. Mas assim diz o Senhor, eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra. Os reis se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas, os habitantes de Jerusalém. Encher de embriaguez é quando você perde a noção de tempo, de espaço da sua vida. Você fica perdido. Farei vocês em pedaços, atirando uns contra outros, tanto pais como filhos. Diz o Senhor, não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que não destrua. Então ele pega um jarro e ele fica quebrado. Então ouvi, não fiquem ensoberbecidos, diz o Senhor. Dai glória ao nosso Deus, versículo 16, antes que ele faça vir as trevas, antes que tropecem os vossos pés nos lugares mais tenebrosos. Mas, se isto não ouvirdes, minha alma chorará em segredo por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, se desfarão em lágrimas. Lembra que Jeremias é um profeta chorão? Ele está falando, eu vou chorar por vocês, porque o rebanho do Senhor foi levado cativo. Diz o rei e a rainha mãe. Lembra que o rei tinha uma mãe que também era muito dominadora? Quando a gente fala do rei e rainha mãe, provavelmente é o rei Joaquim e Neusta, sua mãe, segundo a Reis capítulo 24, tá? Só para você saber a referência. Diz ele, sentai-vos no chão, porque caiu da vossa cabeça a coroa de glória. Que dirás, versículo 21, quando ele puser por cabeça contra ti aqueles que ensinaste a ser amigos? Quando disserem, por que me sobreviveram essas coisas? Então sabe, versículo 22, que pela multidão das tuas maldades se levantaram as tuas fraldas e os teus calcanhares sofrem violência. Eu os espalharei, versículo 24, como restolho que é arrebatado pelo vento. Esta vai ser a tua sorte, a tua porção, porque te esqueceste de mim e confiaste em mentiras. Ai de ti, Jerusalém, até quando não te purificarás? Ele está mostrando o que vai acontecer com Jerusalém, com Judá. Ele mostra, inclusive, a grande seca que viria. Isso está em 2 Reis, capítulo 25, versículo 3. Palavra do Senhor que veio a Jeremias a respeito da grande seca. Anda chorando, Judá. Suas portas estão abandonadas, de luto, se curva até o chão. O clamor de Jerusalém vai subindo. Por quê? Versículo 4. Por não ter havido chuva sobre a terra, essa geração está deprimida e por isso os lavradores decepcionados cobrem a cabeça. Está vendo a seca chegando, as servas do campo, os jumentos, ninguém tem alimento. Então ele começa a interceder. Pois que nossas maldades testificam contra nós, ó Senhor, age por amor do teu nome. Por as nossas rebeldias se multiplicaram, contra ti pecamos. Ele está clamando. Ó esperança de Israel, redentor seu, por que se desvia? Ele clama. Mas olha a resposta do Senhor. Assim diz o Senhor sobre este povo. Gostam de andar errantes. Versículo 10. Não detém os pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas se lembrará da maldade deles e lhes punirá o pecado. E o Senhor falou ainda mais para mim, Jeremias está dizendo, não rogues por este povo para o bem dele. Isso é muito importante. Jeremias está mostrando então que agora a responsabilidade é individual e cada indivíduo é responsável pelo juízo que está vindo sobre a nação. Jeremias, você é um profeta sozinho clamando, não rogues por eles, pelo bem deles. Não tente ser Deus na vida de alguém. Deixa Deus tratar com eles. Olha o que vai fazer. Quando eles jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste.
Então, o que é importante você entender? Não adianta nada jejum sem arrependimento. Não adianta nada sacrifício local sem arrependimento. Oração sem arrependimento são palavras ao vento. Arrependimento é a base. E não há registro de arrependimento do povo. Então, Jeremias, não adianta nem clamar por eles. Então, mas Jeremias é um profeta. Ele é um intercessor. Ele está tentando argumentar com Deus e clamar. Pela segunda vez ele tenta clamar. Então ele falou, Senhor, Deus, eis que os profetas lhes dizem. Os profetas deles estão dizendo, vocês não vão ver espada, vocês não vão ter fome, mas vocês vão ter paz. Diz-me, Senhor, disse então o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem falei visão falsa, adivinhação e vaidade, engano no seu íntimo. Isso que eles estão profetizando. Meu Deus do céu. Jeremias falou, Senhor, mas os profetas estão dizendo, só eu estou falando o contrário, Deus falou, não mandei eles profetizarem nada disso. Então assim diz o Senhor acerca dos profetas, que profetizando em meu nome sem que eu tenha mandado, a espada e a fome serão consumidos esses profetas. O povo a quem eles profetizam será lançado nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada. Portanto, lhes dirás essas palavras. Os meus olhos derramam lágrimas de noite e de dia. Não cessem, porque a virgem, filha do meu povo, está profundamente golpeada, ferida e muito dolorosa. Acaso, Jeremias continua dizendo, versículo 19, já de todo rejeitaste a Judá? Aborrece a tua alma, Sião? Porque nos feriste, não há cura para nós. Aguardamos a paz, não há nada de bom. Tempo de cura, só tem terror. Conhecemos, Senhor, nossa maldade. Não nos rejeites por amor do teu nome. Não nos cubras de vergonha no trono da tua glória. Versículo 21. Lembra-te, não anules a tua aliança conosco. Acaso poderá alguns ídolos dos gentios fazer chover? Senhor, não. Somente o Senhor, em ti esperamos. O Senhor é que faz essas coisas. Jeremias está clamando, mas está clamando sozinho. E olha a resposta de Deus, porque Deus tem janelas, gente. Misericórdia e arrependimento, mas também tem as janelas do juízo. É melhor você ficar na janela da misericórdia e do arrependimento, se consertar com Deus, porque se chegar na janela do juízo, Deus é justo, ele precisa julgar. E é o que está acontecendo com Judá. Jeremias está falando, ninguém se arrepende. Ele chega um ponto, Senhor, eu estou clamando, Deus fala. Jeremias, versículo 1 do capítulo 15. Mesmo que Moisés e Samuel juntos viessem clamar a mim, meu coração não se inclinaria para esse povo. Ou seja, fechou a janela da misericórdia. Agora Deus vai começar a julgar. Quando te perguntarem para onde iremos, você vai dizer assim do Senhor. O que é para a morte é para a morte. O que é para a espada é para a espada. O que é para a fome é para a fome. O que é para cativeiro, cativeiro. Não tem mais solução. O povo está muito distante de mim. Porque punirei com 4 sortes de castigos. Espada para matar, cães para os arrastarem, aves do céu e feras do campo para devorarem e destruírem. Vou entregá-los para que seja um espetáculo horrendo por todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo que fez em Jerusalém. Foi um rei terrível. Por quem se compaderia de ti, ó Jerusalém? Tu me rejeitaste, diz o Senhor. Voltaste para trás. Por isso levantarei a mão contra ti e destruirei. Estou cansado de ter compaixão. Meu Jesus, que dura coisa é chegar nessa estação do teu relacionamento com Deus. Jeremias está avisando, Isaías já avisou, e eles estão distantes de Deus, falam, cansei, não dá mais. Olha a analogia que Deus faz, mesmo que Moisés e Samuel viessem juntos clamar, nem assim eu ouviria. Não adianta você clamar, Jeremias. Chegou o momento do meu juízo. Então, o profeta diz, ai de mim, ai de mim, minha mãe, versículo 10, pois me deste a luz a homem de rixa, homem de contendas para toda a terra. Nunca emprestei com usura, nem eles emprestaram a mim com usura, todavia cada um deles me amaldiçoa. Jeremias está falando, ai de mim, ai da minha mãe, ai da minha casa, por que eles estão me amaldiçoando? Então o Senhor falou para eles, na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade, no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Pode alguém evitar o meu julgamento? Os teus bens, os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, porque todos os teus pecados em todos os territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós acenderá. Tu, ó Senhor, o sabes, Jeremias está dizendo, lembra de mim, me ampara e me vinga dos meus perseguidores. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Ele está lembrando, Senhor, na hora do juízo, lembra de mim. Olha o que ele fala, versículo 17, nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei, oprimido por tua mão, me assentei solitário.
pois já estou de posse das tuas ameaças. Por que dura a minha dor continuamente, a minha ferida me dói e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Ele está vivendo a aflição de clamar. Ele está vivendo no físico a solidão. Senhor, mas assim diz o Senhor, se tu se arrependeres, eu te farei voltar, estará diante de mim. Sempre teve uma opção de retorno para ajudar. Eles que não se arrependeram. Agora, eu te porei contra esse povo, Jeremias, como forte muro de bronze. Eles vão lutar contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te salvar, para te livrar deles, diz o Senhor. O profeta Jeremias é admirável porque ele pagou com a sua própria história de vida o momento que ele estava atravessando. Veio a minha palavra do Senhor e disse, versículo 2 do capítulo 16, não tomarás mulher, não terás filhos nem filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nascerem neste lugar e das mães que tiverem, dos pais que gerarem nessa terra, morrerão vitimados de enfermidade, não serão pranteados nem sepultados, a espada e a fome os consumirão. Jeremias viveu uma vida literalmente solitária, nem casou e nem teve filhos. Eu falei disso quando a gente fez o resumo do texto. Ele não teve a chance de ter uma família, porque o Senhor falou, essa é a figura de que não tem esperança para esta terra. Não entres na casa, não vá lamentar que eles estão morrendo, porque deste povo retirei a minha paz, o Senhor, a benignidade e a misericórdia. Na terra morrerão grandes, pequenos, não serão sepultados. Não se dará pão a quem tiver de luto, nem beber aquele o copo de consolação para o pai e para a mãe. Vocês não vão ter tempo de prantear. Não entres na casa do banquetes para te assentar e para com eles comer e a beber. Jeremias, viva uma vida solitária e isolada, porque assim diz o Senhor, eis que eu farei cessar nesse lugar perante vós, em vossos dias, a voz de regozijo, a voz de alegria, o canto do noivo e o canto da noiva. Quando anunciarem esse povo todas essas palavras, eles disserem, por que nos ameaça com todo esse mal? Qual é a nossa iniquidade? Qual é o nosso pecado que cometemos contra o Senhor? Jeremias, fale a verdade. Você vai responder, porque os vossos pais me deixaram, diz o Senhor, e se foram após outros deuses, serviram, os adoraram, mas a mim me deixaram, a minha lei não guardaram. Vós fizestes pior que os vossos pais, pois eis que cada um de vós anda segundo a dureza do seu coração maligno, para não dar ouvidos a mim. Portanto, lançar-vos-ei desta terra, fora desta terra, para uma terra que vocês não conhecem. Não usarei de misericórdia para convosco. Eis que vem dias, diz o Senhor, que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor que fez subir da terra do Egito. Vocês vão estar distantes. Mandarei que muitos pescadores, as quais não... vamos ler o versículo 15. Então, é tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do norte, eu os farei voltar para a sua terra e a terra que dei aos seus pais. Ele está falando do cativeiro, mas está falando do renovo que vai ter depois. Por quê? Versículo 17, os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Ninguém se esconde de mim, nem se encobre a sua iniquidade aos meus olhos. Então, primeiramente, pagarei em dobro a sua iniquidade, porque profanaram a minha terra. Mas, ó Senhor, força minha, versículo 19, fortaleza minha, refúgio na angústia. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Eu lhes farei conhecer desta vez, lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é o Senhor. Jeremias está mostrando o quanto o pecado engana e destrói no capítulo 17. O pecado de Judá está escrito com uma ponta de ferreiro, com um diamante pontiagudo, gravado na tábua do coração e nas pontas dos altares. Está gravado o pecado de vocês, não dá para apagar. Se os teus filhos se lembrarem dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, o monte, o campo, por causa do teu pecado, assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Assim que eu te dei, far-te-ei servir os teus inimigos na terra que você não conhece, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor, versículo 5, famoso, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A gente às vezes usa errado esse versículo. A gente se frustra com alguém e fala assim, maldito é o homem que confia no homem, falei que eu não tinha que confiar em ninguém. Não é isso que Jeremias está dizendo. O Senhor está dizendo, maldito é o homem que confia em si mesmo, que faz do seu próprio braço a sua força. Vocês é assim que estão vivendo. Este homem que se achava forte, confiou em si mesmo, será como um arbusto solitário no deserto. Não verá quando viver o bem, antes morará nos lugares secos da terra, numa terra salgada e inabitável. Porém, bendito é o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor.
Este homem será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Não receia quando vem o calor, a sua folha fica verde. No ano da sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não confia no teu próprio sentimento, no teu próprio coração. É isso que ele tá nos ensinando. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos, para dar-se cada um segundo o seu proceder. Jeremias clama a Deus que o socorra, porque Jeremias está sendo perseguido por falar a verdade. Trono de glória enaltecido desde o princípio ao lugar do nosso santuário. Ó Senhor, versículo 13, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de ti será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte de águas vivas. Então, olha o versículo 13 de novo do capítulo 17. Senhor, os que te deixaram vão ser envergonhados, o nome deles vai ser escrito no chão. Vou te lembrar uma história lá na frente, em Lucas capítulo 10, no versículo 20. Uma mulher é pega em flagrante adultério. E a Bíblia diz que todo mundo queria matar a mulher a pedradas, e Jesus só fala assim, quem não tiver pecados, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que ele começa a escrever com o dedo no chão. Muitos teólogos entendem que esse é o versículo que está cumprindo isso. Ele estava escrevendo nomes ali, fulano de tal, corrupção. Fulano de tal, imoralidade. Se você não tiver pecado, atira a pedra. Você está falando, mas eu conheço, eu sei, cada um começou a ir embora. Então ele está dizendo, os seus pecados vão ser escritos no chão. O que ele está querendo mostrar? Deus conhece os pecados de todos. E o que Jeremias está pedindo é, Senhor, me cura. Me salve, me cura, eu serei curado. Me salve, eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem, onde está a palavra do Senhor que se cumpra? Cadê? Você está falando de cativeiro? Você está falando do reino do norte que vem Nada está acontecendo, você é um mentiroso, eu estou sendo perseguido. Senhor, versículo 16, olha, eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te, nem tampouco desejei o dia da aflição, o Senhor sabe. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento, Senhor, eu estou falando só a verdade. Não me seja motivo de terror, meu refúgio és tu no dia do mal. Sejam envergonhados que me perseguem, não seja eu envergonhado. Então sabe o que o Senhor falou? Assim diz o Senhor, vai, te coloca à porta dos filhos do povo, pela qual entram e saem os reis de Judá, como também todas as portas de Jerusalém, e diz a todos eles, ouvi a palavra do Senhor, reis de Judá e todo Judá, moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor, guardai-vos por amor da vossa alma, não carregueis cargas no sábado, nem introduzi pelas portas de Jerusalém, não tirai as vossas cargas no sábado, ou seja, lembra da aliança que vocês têm com Deus, mas não atenderam, versículo 23, não inclinaram os ouvidos, antes endureceram a serviço para não me ouvirem, para não receberem disciplina. Jeremias clamava e o povo parecia não ouvir. Jeremias clamava e seu ministério parecia não estar bem sucedido, porque ninguém escutava. E muitas vezes você vai clamar e vai parecer sozinho, mas continua na verdade que Deus te deu, porque Ele é a verdade. Então, sabe o que o Senhor fala para ele? Capítulo 18, versículo 1, um trecho famoso. Então o Senhor falou para Jeremias, Jeremias, faz o seguinte, se dispõe, vai à casa do oleiro e lá escuta as minhas palavras. Ele foi até a casa do oleiro. Olaria era onde se faziam vasos de barro. E é um processo para você fazer o barro, né? Você pega o pedaço de barro sem forma nenhuma, um pedaço de argila, e você começa a girar e nas mãos do oleiro esse vaso vai tomando força. Então eu fui até a casa do oleiro. E ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, estava ali fazendo um vaso. Descia a casa do oleiro e estava ali. Como o vaso que o oleiro fazia de barro estragou na sua mão, ele tornou a fazer outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Porque o que acontece? O oleiro está fazendo o vaso ali, o vaso mostra uma imperfeição, o que o oleiro faz? Ele quebra o que ele fez, ele deforma o que ele fez, volta a estaca zero e começa a fazer de novo. Ele está vendo isso acontecer diante dos olhos deles. Então o Senhor falou, não poderei eu, versículo 6, fazer de vós como este oleiro, casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim vocês são na mão da casa de Israel. Há um cântico, um corinho antigo que diz justamente isso. Eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. E o refrão ainda era pesado. Você cantava, quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser como um vaso nas mãos do oleiro. Quem sabe essa música aí? Já veio na mente a melodia agora. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso na mão do oleiro. Eu quero ser moldado por ti. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade que eu falei,
também me arrependerei do mal que eu pensava em fazê-lo. Então o que ele está falando? Seja flexível, seja pronto a recomeçar, seja um vaso na mão do oleiro. Nossa frase de hoje, nossa expressão de hoje é essa: vaso na mão do oleiro. É isso que nós somos na mão de Deus. Senhor, eu quero estar pronto a recomeçar o tempo inteiro, eu quero ser um vaso inflexível, eu quero ser um vaso na mão do oleiro. Fala aos homens de Judá, versículo 11, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós. Convertei-vos agora cada um do seu mal proceder, emendai vossos corações as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, cada um fará segundo a dureza do seu coração, está cada um por si. Assim diz o Senhor, coisa sobremaneira horrenda cometeu a virgem de Israel. Contudo, o meu povo tem se esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos, versículo 15, fizeram tropeçar nos meus caminhos, nas veredas antigas todos. O profeta então ora contra os seus inimigos. Ele diz, vinde, versículo 18, então disseram, vinde, forjemos projetos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vamos ferir com a língua e não atendamos às suas palavras. Jeremias fala à nação e o pessoal fala, não, vamos na verdade lutar contra ele. Nunca, não vai faltar, imagina, não vai faltar palavra para o sábio não vai falar palavra para o profeta, tá tudo certo. Jeremias falou, olha para mim, Senhor, ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á o mal por bem? Porque abriram uma cova para minha alma. Lembra de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar, para desviar deles a tua indignação. O povo que Jeremias estava clamando a Deus queria matar Jeremias. Portanto, entrega os seus filhos à fome, ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos, fiquem viúvas. Seus maridos sejam mortos de peste. Ouça o clamor das suas casas, Senhor. Mas tu, Senhor, sabes que todo conselho contra mim para me matar. Não lhes perdoe a iniquidade, não se lhes apagues o pecado, Senhor. Sejam derrubados diante de ti. Jeremias começa a falar, Senhor, vem julgar. Estão querendo me matar aqui, e agora, Deus? Então, ele tem uma outra visão. Assim o Senhor vai, compra uma botija de oleiro, leva contigo alguns dos anciãos do povo, príncipe dos sacerdotes. Antes ele foi na casa do oleiro vendo o barro ser feito e ser refeito. Agora Deus fala, pega um vaso que já está pronto, que já não dá para mudar. Vai ao vale e leva alguns sacerdotes. E diz assim, ouvi palavra do Senhor, reis de Judá, moradores de Jerusalém, trarei o mal sobre este lugar, e quem dele ouvir, os ouvidos vão retinir, porque me deixaram, profanaram, queimaram incenso a outros deuses, encheram esse lugar de sangues inocentes, edificaram altos a Baal, que nunca ordenei, versículo 5, nem falei, nem me passou na mente. Por isso vem dias, diz o Senhor, em que este lugar não será mais chamado Tofete, mas será chamado Vale da Matança, porque dissiparei o conselho de Judá e Jerusalém, e os farei cair à espada. Essa cidade vai ser espanto. Vão comer a carne dos seus filhos e filhas, cada um comerá a carne do seu próximo. Então, quando você estiver falando isso, você vai quebrar a botija à vista de todos que estiverem contigo. Então olha que cena terrível. Ou você é vaso maleável na mão do olheiro, ou você é um vaso duro que vai ser quebrado. Deste modo, quando você quebrar, você vai dizer, desta maneira, versículo 11, quebrarei a este povo esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais se refazer. Chega um ponto que você não dá para fazer de novo. E enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para enterrar. Assim farei este lugar, diz o Senhor, aos seus moradores, farei dessa cidade um Tofete, uma lamentação. Voltando, pois, Jeremias desse lugar, que enviaram o Senhor profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse a todo o povo, eis que trarei sobre essa cidade, sobre essas vilas, todo o mal que pronunciei contra elas. Jeremias está profetizando. E você acha que vai ter arrependimento? Olha o versículo 1 do capítulo 20. Então Passur, nós vamos até o 25 hoje, vou correr aqui. Passur, filho do sacerdote, que era presidente na casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando. Sabe o que ele fez? Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu num tronco. Ele foi amarrado como um escravo por profetizar a verdade, que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou Jeremias do tronco. Ele ficou amarrado num tronco, como um escravo, por profetizar a verdade. Então ele falou, Jeremias, ele é desamarrado do tronco. Jeremias, será que ele vai estar pipocando? Então Jeremias falou, agora o teu nome já não é mais Passur. O Senhor já não te chama de Passur, mas sim de terror por todos os lados. O que você fez vai trazer terror sobre Judá.
Assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Entregarei toda a riqueza dessa cidade, fruto do seu trabalho. Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, eles vão ser levados para a Babilônia. E você, Passur, vai para a Babilônia. O profeta lamenta, Senhor, persuadiste-me, Deus, persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Senhor, não está fácil fazer esse trabalho que parece solitário. Porque sempre falo, tenho que gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se tornou uma vergonha todo dia. Quando eu pensei, não me lembrei dele, já não me falarei o teu nome, isso me foi no coração como fogo ardente, Senhor. Eu não consigo ficar quieto, encerrado nos meus ossos, desfaleço, não aguento mais. Todos meus amigos íntimos que me aguardam de mim, aguardam que eu tropece. Bem pode ser que eu deixe persuadir, então prevalecemos contra ele e nos vingaremos, Senhor. Eu estou sozinho, estão tramando contra mim. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso, tropeçarão os meus perseguidores, versículo 11. E não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, prova o justo, esquadrinha os afetos de coração, permite que eu veja a vingança contra eles, porque confia a ti a minha causa. É duro você estar na vida ministerial sentindo sozinho, você vai sentir sozinho algumas vezes, parece que é só você, mas não. Ele começa dizendo, no desespero dele, versículo 14, maldito o dia que eu nasci, não seja bendito o dia que nasceu minha mãe. Ele cansou. Maldito o homem que deu novas a meu pai, dizendo que nasceu um filho. Senhor, por que não me matou a Deus no ventre materno? Versículo 17. Por que minha mãe não foi à sepultura? Por que não permaneceu grávida para sempre? Por que eu saí do ventre da minha mãe? Por que eu vivo? Ele chega no extremo, não é fácil. Ele começa mostrando a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. Então vê a palavra do Senhor a Jeremias. E lembra que a profecia de Jeremias não está em ordem cronológica, então não está acontecendo na sequência. Está só mostrando um registro que ele chegou no limite. A gente sabe que ele não terminou assim, mas ele chegou no limite. Agora ele vai mostrar uma sequência, até o capítulo 25 que nós vamos aqui, as profecias contra povos específicos ou pessoas ou grupos de pessoas específicos. Ele começa falando contra a previsão de que Jerusalém vai ser destruída por Nabucodonosor. Pergunta agora por nós. Então a palavra veio a Jeremias, quando o rei Zedequias enviou Passur, sacerdote Sofonias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor. Por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós? Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo as suas maravilhas. Então Nabucodonosor começou a vir e o mesmo Passur que tinha amarrado Jeremias no tronco vai lá falar com ele a pedido do rei, falando, e aí? Clama por nós aí. Eu sei que Deus vai fazer. Então Jeremias falou, assim diga para o rei Zedequias. Assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas da guerra que estão nas vossas mãos. Vocês que lutam fora dos muros contra o rei da Babilônia, contra os caldeus que vos oprimem, tais armas eu as ajuntarei no meio da cidade. Vocês não vão ter força contra a Babilônia. Pelejarei eu mesmo contra vós, com braço estendido e mão poderosa, com ira e indignação. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto homens como os animais, com grande peste morrerão. Vocês vão ser entregues na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Assim diz o Senhor, versículo 8, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nessa cidade é de morrer à espada, ou à fome ou à peste. Mas o que sair e se render, viverá, e a vida será como um despojo. Então Jeremias está dizendo, não tenta resistir, se entregue ao cativeiro. Pois voltei o rosto contra essa cidade, para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, este a queimará. Assim diz o Senhor a casa de Israel, desce a casa do rei de Judá e anuncia ali essa palavra, versículo 1 do capítulo 22. Ouve a palavra do Senhor ao rei de Judá, você que assenta no trono de Davi. Assim diz o Senhor, executai o direito e a justiça, livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprima os estrangeiros, está confrontando. Se você cumprir essa palavra, vocês vão entrar pela porta da casa dos reis, se assentarão no trono de Davi. Mas se vocês não derem ouvido, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se transformará em desolação. Ele está mostrando a destruição que vai acontecer sobre o rei de Judá. Você é para mim como Gileade, como o Líbano, mas certamente vai se tornar um deserto. Contra ti vão vir destruidores. Ele continua falando sobre os reis de Judá, contra Salom, rei de Judá. Não chores, não lastimes, porque o Senhor vai vir sobre Judá, filho de Josias. Contra Joaquim, rei de Judá, ai daquele que edifica com injustiça.
seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga, não lhe dá o salário daquele que vive em injustiça. Falarei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, eu não ouvirei. Então o vento apacentará os teus pastores. Vocês vão ficar envergonhados e confundidos. Ele vai falar contra Jeconias, rei de Judá, também versículo 24, tão certo como vive o Senhor, ainda Jeconias, como se fosse um anel do selo da minha mão, eu o arranquei. Ele então não tem medo de falar contra os reis. Você vê contra vários reis, várias gerações de reis ele profetizou. Aqui é um resumo dos seus confrontos, mas ele não parou de confrontar, mesmo sendo amarrado no tronco, mesmo ficando solitário, mesmo sendo ameaçado de morte, ele não se furtou de falar a verdade. Vaso na mão do oleiro, é isso que é Jeremias. Lembra do capítulo 18? Ou sou vaso na mão do oleiro, ou sou uma botija que vai ser quebrada na presença de todos, porque já não me deixei moldar. Ele continua indo mais fundo e falando contra os pastores. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram. Vocês não cuidaram delas, mas eu cuidarei em castigar vocês, a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei as minhas ovelhas de todas as terras. Eu mesmo vou ser pastor sobre elas. Levantarei sobre elas pastores que as apacentarão e jamais temerão, nem espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Porque eis que vem dias que levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará, agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Redenção, ele está vendo um renovo na linhagem de Davi. Nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Este será o seu nome, Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça. Glória a Deus. Ele falou contra os pastores, agora ele está falando contra os falsos profetas. Acerca dos profetas, versículo 9, meu coração está quebrado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor, por causa das suas palavras. Por quê? A terra está cheia de adúlteros, chora por causa da maldição de vida. Os pastos do deserto se secam, a carreira dos adúlteros é má, sua força não é reta. Estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como de lugares escorregadios na escuridão, vão perder o rumo. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria, bem vi loucura, profetizavam por Baal, faziam errar no meu povo. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo coisa horrenda, cometem adultérios, andam em falsidade, fortalecem os malfeitores. Eles se tornaram para mim como Sodoma, como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca desses profetas. Eis que os alimentarei com absinto, veneno, lhes darei água de venenosa a beber, porque dos profetas de Jerusalém se derramou impiedade sobre a terra. Não dei ouvidos às palavras dos profetas que falam entre vós e profetizam vãs esperanças, que falam visões do coração, que vêm deles, mas não da boca do Senhor. Porque continuamente estão dizendo paz que vocês vão ter, que o mal não vai vir sobre vocês. Não. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, o Senhor não vai desviar a sua ira. Não adianta você buscar só profeta que profetiza a bênção. Busca profetas que profetizem a verdade. Até quando isso vai acontecer com vocês, profetas falsos, que profetizam engano do seu próprio coração? O profeta que tem um sonho, ele diz, versículo 28, me conte apenas como sonho, mas aquele que está minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Eis que eu sou contra esses profetas, versículo 31, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Meu Deus do céu, eu sou contra aquele que fala, assim diz o Senhor, mas na verdade está falando do seu coração. Essa é uma sentença pesada que virá sobre os profetas. Sentença pesada do Senhor. Eles estarão em vergonha eterna. A sequência do texto é o capítulo 24, onde ele mostra a visão de 2 cestos de figo. São 2 cestos. Um vai ter figos muito bons, que são as pessoas que vão ser levadas no exílio por Nabucodonosor. Outras são figos ruins, que são aqueles que vão ficar na terra. Por que Nabucodonosor fez? Ele pegou os nobres, os jovens, os mais proeminentes, os mais formosos, e levou tudo embora para Babilônia e deixou um restolho. Deixou os figos ruins em Jerusalém. Com esses, Deus vai começar a restauração. Então me fez ver o Senhor 2 cestos de figo, capítulo 24, versículo 1. Depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou ao cativeiro a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, os príncipes de Judá, os artífices, os ferreiros, o que tinha de melhor? Tinha um cesto de figos bons,
com figos temporãos, outros ruins, que ruins eram e não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor, o que você vê, Jeremias? Ele falou, figos bons e outros ruins, que de ruins não se podem nem comer. Então o Senhor falou, de modo porque vejo esses... Assim diz o Senhor, Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que os enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu estarei com eles. Então, veio a palavra a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. Quando? No 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Vai começar o momento do cativeiro. Ele diz assim, durante 23 anos, olha Jeremias dizendo, desde o 13º de Josias, veio a minha palavra do Senhor, eu comecei de madrugada, tenho anunciado, mas vocês não escutam. Jeremias estava dizendo, faz 23 anos que eu tenho um ministério aparentemente sem sucesso. Agora, começando, o Senhor nos enviou a clamar vocês. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Não andei após outros deuses, não provoquem a ira do Senhor. Todavia vocês não me deram ouvido. Assim do Senhor dos Exércitos. Visto que vocês não escutaram as minhas palavras, versículo 9, mandarei buscar as tribos do norte, Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra esta terra. Farei cessar a voz de alegria do noivo e da noiva, da luz e do candeeiro. Mas toda esta nação vai ser um deserto. E vão servir a Babilônia por 70 anos. Ele está já avisando, tem começo, mas tem fim. Quando se cumprir os 70 anos, versículo 12, castigarei a iniquidade da Babilônia. E dessa nação do Senhor, da terra dos caldeus, farei delas ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças, que profetizou Jeremias. Deus vai cumprir a sua palavra. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, toma da minha mão o cálice do vinho do meu furor, dá de beber às nações que eu vou te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam. Recebi o cálice da mão do Senhor, é a palavra profética dele, e foi profetizar as nações. Versículo 22, 28, se recusarem beber o cálice da tua mão, então você vai dizer, assim do Senhor dos Exércitos, vocês vão ter que beber. Vai chegar o estrondo até a extremidade da terra, versículo 31, porque o Senhor tem contenda com as nações. Assim do Senhor, eis que o mal passa de nação a nação, grande tormenta nos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte, naquele dia se estenderão a uma e outra extremidade da terra. Uivai, pastores, clamai, encham de cinza, donos dos vossos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispersares. Vocês mesmos vão cair como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvação para os donos dos rebanhos. Está chegando o momento de julgamento. Como eu te disse, a profecia de Jeremias não é cronológica. O que se mostra é que ele nunca parou de clamar. Aparentemente por 23 anos sem resultado. Mas Jeremias foi um vaso na mão do oleiro. Foi um vaso flexível. Nós vamos continuar vendo amanhã o seu clamor, sua busca profética. O interessante é ver que em algum momento ele sempre vai colocar o caminho de redenção, o caminho da reconstrução. Sejamos vaso na mão do oleiro, flexíveis na presença de Deus. Não sejamos como vasos duros, inflexíveis, que têm que ser quebrados. Vaso na mão do oleiro. Que nós clamemos ao Senhor. O clamar ao Senhor, o viver como um líder, muitas vezes vai nos fazer viver de forma solitária. Parece que não tem ninguém, parece que ninguém escuta o meu clamor, parece que eu estou clamando e nada acontece. Jeremias chegou num ponto de falar, Senhor, que dia foi esse que eu nasci? Ele chegou num ponto de falar, meu Deus, por que o perverso prospera e eu passo só dificuldade? O Senhor fala, Jeremias, se você está cansado andando a pé, imagina quando você tiver que guerrear contra cavalos. Não. Confie em mim, mesmo no meio da guerra. Seja um vaso na mão do oleiro. É isso que nós somos na presença de Deus. Vou subir essa live agora, vou escrever vaso na mão do oleiro, comenta lá, bomba de comentar, vamos fazer essa live crescer cada vez mais para chegar para mais pessoas. Termina aqui o dia 64, amanhã começa o dia 65, vamos continuar nas profecias e na vida de Jeremias, que profeta admirável. Deus te abençoe, fique na paz de Deus, começou nossa semana de leitura, Deus abençoe a tua semana, nos vemos amanhã, 6 horas da manhã. Comenta lá, Deus te abençoe.